Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui no canal do YouTube Irmãos de Caridade em Cristo. Através desse canal nós trazemos a leitura e o comentário das mais diversas psicografias recebidas pelos médiuns aqui de Águas de Lindóia, e nós estamos sempre nos preparando cada vez melhor para fazer com que o nosso papel seja efetivamente bem aproveitado, que é o de levar aos audientes, aos telespectadores, né, a comunicação sobre tanto as verdades evangélicas como mensagens também dos irmãos superiores da corrente do bem, Irmãos de Caridade em Cristo, mensagens educativas por um lado, né, de formação da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, e por outro lado também mensagens de preparação, para que nos preparemos para eventos que ocorrerão no futuro, para o qual nós poderemos ser chamados a participar e ajudar. Então eu começo lendo a oração que eu recebi deles, e que eu tenho certeza que vai calar muito fundo no coração das pessoas que vão nos ouvir. A caminhada. Pai Altíssimo, peço que me ajude nessa caminhada. Quando olho para baixo, vejo os meus pés a caminhar na presente encarnação. Minhas pernas arqueiam sob o peso das minhas imperfeições, mas meus pés me levam à frente. Quando olho para os lados, vejo meus irmãos de caminhada, aos quais ainda não dedico a devida importância, mas já não os vejo com indiferença. Quando olho para trás, vejo as marcas do caminho que já percorri, os atalhos equivocados que tomei, mas também quantos passos avancei. Quando olho para a frente, vejo o longo caminho que tenho ainda a trafegar, mas já sinto que não estou só. Quando olho para dentro de mim mesmo, vejo um ser defronte o maior de seus desafios, que é o de fazer a própria reforma íntima, mas já consigo enxergar ali a centelha divina acesa pelo Criador. Quando olho para cima, sinto tua presença, Pai amado, a me iluminar o caminho e a caminhada. Eu vos peço, Pai eterno, que possa enxergar onde preciso melhorar e quais as reparações que cabem somente a mim fazer. Eu vos peço, Altíssimo, que me dê as forças suficientes para superar minhas fraquezas e seguir sempre no caminho do bem. És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Esse é o lema de Irmãos de Caridade em Cristo. O nosso canal, como já falei várias vezes, vocês sabem, tem como objetivo não só a divulgação dessas mensagens, mas também fazer com que elas possam possam ganhar vida. E como isso acontece? Através da participação e dos comentários dos nossos telespectadores. Então eu gostaria muito que vocês participassem do nosso canal utilizando esse celular que está aqui embaixo, que é o 19 999 076 805. Lá nós temos um grupo de WhatsApp em que vocês serão imediatamente agregados, e onde poderão trazer as suas opiniões sobre o que está sendo comentado, fazer seus comentários. Então eu acho que é um momento, é um lugar que dá para a gente fazer e crescer muito, né, no entendimento das mensagens. Então, como vocês sabem, eu estou dando sequência à leitura de uma série de comunicações que nós recebemos aqui em Águas de Lindóia, dando conta de eventos futuros próximos que vão ocorrer, e eventos esses que demandarão uma energia muito grande nossa, dos encarnados, e o objetivo dessas comunicações é nos preparar para que possamos operar, possamos interagir nesses eventos, sempre do lado do bem, no sentido de
procurar ajudar o máximo possível os irmãos que vão estar passando por situações de dificuldade, né? E também ajudando as lideranças que vão se destacar, lideranças essas que já estarão imbuídas, já serão homens de bem, inclusive na política, e que vão liderar essa nova época, essa nova era que vai surgir, né? Então vamos ler, essa é a quinta mensagem dessa sequência das transformações que vão ocorrer. Ó Pai de altíssima bondade, divina é tua vontade e grandiosa sua pena, por onde se encaminha a graça do universo. Poucas foram as palavras que trouxemos do além, porque poucas são elas a descrever vossa beleza e perfeição. Não somos capazes de perceber toda a extensão de sua grandeza, ó Pai amado, mas somos muitos a ajoelhar-nos a seus pés, na esperança de receber a dádiva de vosso amor e reconhecimento. Fazemos por nós, fazemos pelos outros. Nosso trabalho é com afinco, dedicação e fervor, certo de estarmos a desempenhar as obras de sua inspiração. Não somos capazes de escapar aos vossos desígnios, Pai de bondade, mas o tempo que levamos para aprender nos ensina que somos senhores sim, mas é de nossas fraquezas. É nelas que vamos nos reconhecer, e é de tua força e orientação que retiraremos o bálsamo do conhecimento e do amor para encontrar o caminho certo a cursar. Então vejam como eles falam de uma maneira muito bonita de Deus e se posicionam assim numa condição de humildade, né, perante a divindade. Não há palavras no universo que não sucumbam à tua perfeição, uma vez que somos toscos em tentar reproduzir tua beleza e a tua criação. Havia homens que achavam serem capazes de entendê-lo, e até deram-lhe forma, mas tua expressão máxima encontra-se sediada no amor que dedicas às tuas criaturas. É imenso o laço que nos une, muito embora ainda não saibamos disso. Quer dizer, ele está adiantando uma condição, né, dizendo que a ligação que nós temos com o Criador é muito grande, mas nós ainda não temos capacidade, estatura moral para perceber isso. Amar, amar, amar acima de tudo. É lição para se aprender e firmar por toda a eternidade. Além disso, vale vossa sapiência, Pai, não nos recusando todo o tempo de que precisamos para aprender. Olha só, então ele faz uma ode a Deus, agradecendo inclusive o sistema que ele criou, né, através do qual nós temos infinitas possibilidades de reconstrução da nossa evolução, de melhoria da nossa evolução. A uns mais é necessário, a outros se lhes aproveita melhor o que lhes é dado. Então ele quer dizer o que com isso? Olha bem, ele quer dizer justamente que alguns crescem, evoluem com mais rapidez, percebem isso que Deus lhe dá e operam, trabalham com isso e melhoram mais rapidamente que outros. Ao passar de uma vida a outra, recolho migalhas de conhecimento aqui e ali, mas sempre pronto a juntar tudo no meu pequeno embornado de sabedoria, né? Não posso mais caminhar sem tua luz, porque minha proximidade contigo, ó Pai, já é definitiva, não admite mais retorno. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a evolução não retorna. O que você conquistou em termos de sua evolução pessoal é tua, ela é definitiva. Quando venho aqui a vos falar, sinto a necessidade de me pronunciar para os irmãos. Ele se posiciona como um porta-voz. Não são poucas as tribulações que esperam a humanidade, mas o homem vai aprender e vai manter sua caminhada por esse mundo. Ele está dizendo assim, apesar das dificuldades que vão aparecer nesses tempos futuros, o homem vai continuar na Terra.
Os homens de bem aqui permanecerão à espera da luz que acende corações. Transição seria a palavra mais correta, mas não seríamos nós os primeiros. Já houve mundos em situação similar, e ouso falar que há aqui muitos de nós que já passaram por situações similares, e mais de uma vez. O que ele está falando? Está falando dos encarnados, que ele já falou antes, que estão atualmente encarnados em missão, em compromisso deles de fazer com que a Terra passe de uma fase de transição, né, nessa fase de transição, passe do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Com isso, tudo segue se depurando. Idas e voltas se verificarão com maior frequência, à medida em que os humanos perceberem que, apesar de toda a divindade que cerca a concessão da vida humana, ela só vale, só se explica, só tem sentido e importância se cumprir seu papel, sua única serventia, que é a de servir de lastro para o crescimento do espírito enquanto encarnado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente não deve se fixar na questão de eventuais perdas que vão ocorrer em termos de vidas humanas. Porque ele está explicando que as vidas humanas são descartáveis. Elas são utilizadas para crescimento do espírito, é evidente. Mas, como o corpo é um corpo descartável, o importante é o espírito. Esse sim é que vai aprender e esse sim é que vai crescer. Houve tempo em que não entendia, via contradição nisso que ele fala, no fato de que o corpo é dispensável, né? Na medida em que o espírito que é o grande objetivo da criação, o crescimento do espírito. Houve tempo em que não entendia, via contradição nisso, mas só entendi seu significado quando pude ver quantos corpos ocupei. Quer dizer, ele olhou para o lado dele, e quando ele começou, lhe foi permitido olhar e ver as encarnações que ele teve, aí ele percebeu. Nesse momento ele percebe a importância da reencarnação, das vidas sucessivas e do aprendizado que ele consegue. Descartados que foram, os corpos que ocupei, descartados que foram, só serviram eles para o meu aprimoramento espiritual, né? Essa lição é uma lição que a gente deve guardar para entender esses eventos futuros. Quando se fala de perdas de vidas humanas, há que o encarnado ver a renovação, a melhora individual da humanidade e do próprio globo. Então, mais uma vez, ele seleciona as palavras para dizer que haverá perda de vidas humanas nessa fase de transição, né? Quando ele fala a perda da humanidade e do próprio globo. Homens bons e maus se misturam hoje, mas haverá tempo em que serão separados. Os bons seguirão seu caminho de forma independente, deixando aos maus a consciência a lhes atormentar pelas suas fraquezas. Então ele coloca a maldade não como uma determinação do espírito, mas sim como uma fraqueza do espírito. Não há mais considerações a traçar hoje. Volto para de onde vim, certo de que procurei tangir aqui o meu papel, na certeza também de que tentei cumprir minha missão aqui com a maior das boas vontades. Não vou me alongar mais, deixo a todos a imagem que o Cristo lhe trará ao coração. Quer dizer, a imagem de Cristo, né, que virá, vamos manter em nosso coração a imagem de Cristo. E calma e serenidade de que precisam para seu futuro. Então, mais uma vez, ele nos incita a ver as situações todas com muita calma e serenidade. Obrigado, Pai, pela oportunidade de doação. Então, essa foi mais uma comunicação que foi dada a respeito desses eventos futuros que vão acontecer, e em cada comunicação dessa ele se foca em alguma lição ou alguma informação adicional. Então aqui ele vem falar claramente da necessidade de que entendamos
a condição de perda de vidas humanas nesse processo. E que essas perdas de vidas humanas, elas não são relevantes. Porque como vai haver uma transformação que é voltada, que é dirigida, que é produzida justamente para que haja um crescimento individual e um crescimento de todo o globo, essas perdas de vida são absolutamente necessárias. E esses espíritos são imortais e voltarão a encarnar aqui ou em outro planeta, dependendo do seu grau de evolução, né? Então ele se bate muito nisso, ele se preocupa muito em deixar isso claro, e é importante que a gente perceba todas essas facetas com relação a essa futura realidade que eles estão nos trazendo. É muito importante que a gente vá juntando tudo isso para entender o todo, né? Ele, como eu falei, ele vem trazendo partes de um todo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho e juntar tudo isso. Então, mais uma vez, de forma também bastante incisiva, ele fala do nosso papel, né? De que o objetivo dele é nos preparar para esses eventos futuros, que nós teremos um desempenho importante nisso, o que nos sugere que esses eventos não deverão demorar muito, né? Bem, vamos para a de número 6, tá? Que é muito interessante também. Por onde tu andastes, lá encontrastes o Senhor nosso Pai. Nada pode se comparar ao sentimento de encontrá-lo. Quantas vezes vemos o errado como certo, sem saber que nada daquilo que estamos vendo é o real, o verdadeiro. Então, ele quer dizer que não está dizendo aqui que nós vamos encontrar Deus. Nós não temos atitude para isso ainda, né? Mas ele fala que nada se pode comparar ao sentimento de encontrar. Ele fala de uma maneira mais figurativa para dizer: encontramos o caminho de Deus, né? Começamos a seguir a orientação e seguir a palavra de Deus. Quando tiveres sido tocado, aí sim saberás que estás diante do verdadeiro. Aí saberás distinguir o certo do errado perante vós. É de suas regras seguras que precisamos em nossos momentos de confusão. Aturdidos com as deficiências da carne, turvamos nossa vista ao olhar o horizonte, como o caolho pensa ver ao encontrar-se de frente com uma cortina de renda. Então ele faz uma comparação, uma analogia para dizer o quê? Que nós enxergamos a realidade como um caolho que ele já tem um problema de visão e ele fica achando que a realidade é essa realidade turva que ele descreve como uma cortina de renda. Não se pode escolher o caminho se ele não estiver traçado. Antes, nossa forma de ver era somente dimensionada pelas necessidades materiais que tínhamos. Quer dizer, nós víamos toda a nossa evolução, toda a nossa existência na Terra, né, pelos objetivos materiais que nós tínhamos. Hoje já podemos vislumbrar melhor outras necessidades. E nossas opções, nossas escolhas se ampliam. O que antes era considerado como a única coisa certa a escolher, agora passa a ser diferentemente enxergada. Pode até mesmo nem ser mais considerada como uma alternativa viável. Então ele está dizendo dessas mudanças importantes que vão ocorrer, né? E que a gente precisa, na verdade, estar atento a elas para poder enxergar o que está acontecendo. Essa é a regra do crescimento. Quando achamos que estamos estabilizados, quando achamos que assim é que está bom, que não mais vai mudar, é justamente aí que tudo de maravilhoso acontece. As mudanças mais vigorosas acontecem. Então, o que ele vai falar aqui para nós? Ele vai dizer assim, que no fundo a gente não acredita em grandes mudanças. Grandes mudanças que vão abalar o nosso dia a dia, né? Mas ele vai dizer para nós que isso acontece. Quando vemos o mundo como imutável, quando pensamos que os homens nunca melhorarão como um coletivo, aí é que seremos prontamente surpreendidos.
Então ele diz o quê? Que há sim esperança de que haja uma mudança célere, rápida da humanidade. Estamos nesse prisma hoje. Achamos que tudo muda, mas isso dentro de uma perspectiva de que tudo de realmente importante nunca mudará. Então ele fala assim, muda, mas só muda coisas que sejam marginais, que sejam laterais. O cerne, o importante mesmo, isso não muda. Daí virarmos as costas para os grandes fenômenos, enquanto que nos surpreendemos e maravilhamos com os pequenos escândalos que a internet nos traz. Então ele diz assim que a gente se nega a enxergar as grandes mudanças e achamos que as mudanças reais são apenas aquelas pequenininhas, aquelas coisas que a internet traz, como ele fala. Não é assim que acontece. Estamos, na verdade, submetidos a grandes transformações, embora não acreditemos que elas possam vir a acontecer. Isso explica essa contradição que reina entre os homens. Enquanto anseiam e veem mudanças acontecendo no seu dia a dia, não acreditam que mudanças maiores possam vir para perfazer mudanças significativas em sua vida e na forma de viver da humanidade. Então o que ele quer dizer? Ele está reforçando justamente essa colocação dele, de que a gente admite as pequenas mudanças, mas é muito resistência às grandes. Mas isso não deveria ser próprio do espírita. Aqui se ensina a evolução, e daí podemos entender que a evolução é imprevisível. Não a conseguimos dominar por inteiro, ao menos nessa fase de nossa existência espiritual. Então ele quer dizer o seguinte, que nós temos um atraso moral muito grande. Então nós não temos condição de prever essas mudanças maiores. E não temos como dizer que elas não vão acontecer. Quando grandes mudanças acontecem, eis que os homens, mesmo aqueles que vivem da expectativa das mudanças, são eles os maiores surpreendidos. Uma mudança está em curso, tanto a nível material quanto espiritual. Grandes mudanças vos esperam, ou já os estão a impactar. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Que alguma coisa já está se movendo no sentido dessa mudança significativa que ele está falando. Não havia mais motivos para desacreditar. Atentem à forma tão rápida como sua vida está a mudar hoje. Tão rápido que não consideras possível que alterações maiores e mais profundas possam realmente vir a ocorrer. Quer dizer, a gente está tão apegado a essas mudanças pequenas, tão de pouca valia, que não acredita que mudanças maiores possam ocorrer. Prepara-te, espírito em evolução. Grandes coisas estão sendo feitas para acelerar e organizar a sua evolução. Então, eles estão trabalhando para a melhora da nossa evolução. Se todos os homens recebessem essas mensagens e nelas viessem a acreditar, é certeza que o caos se estabeleceria. Aí o bem que elas trarão se transformariam em desastre. A administração dessas mensagens deve ser feita com paciência e sabedoria. Isso se coloca como o mais importante, para que não se percam por um lado ou venham a causar deletérios efeitos por outro. Então ele fala assim que a gente tem que ter a orientação de divulgar essas informações com parcimônia, com paciência, como ele fala, né? Para que isso possa ser, possa convencer as pessoas, né? E para que elas possam se preparar. Rasa é a razão humana. Daí temos de cuidar do acesso à mente humana, tão abalada por fatores de tão menos importância. Esses momentos de instabilidade devem ser comemorados, pois é isso que ajudará os encarnados a sobreviver e superar. Ele quer dizer o quê? Que o aprendizado que nós vamos obter com isso é que vai nos dar o crescimento. Não pensem que há excesso nessas atuais provas, que são passageiras. São treinos a preparar aqueles espíritos que se incumbirão das verdadeiras mudanças que virão. Ou seja, ele está preparando os trabalhadores que estarão aqui. Há luz do outro lado, mas há que se atravessar o túnel escuro.
mas a visão da luz do outro lado, a certeza da vida após a morte e após a turbulência, enrijece e acalma o espírito em luta e em provação. As mensagens que trazemos serão sempre assim. Vamos esclarecendo e ensinando, treinando aqueles que sobreviverão a essas calamidades e serão o esteio do outro mundo que surgirá. Então, ele fala que nós temos uma missão importante. Não se trata do povo escolhido no sentido que se deu na Bíblia. Na verdade, esse é o povo escolhido, mas para as tarefas mais importantes, a de atravessar, a de levar seus irmãos pelas mãos, a não ver diferenças em cor, idade, escolaridade ou outra coisa qualquer. O povo escolhido, o povo de Deus, não é o povo ungido, é o povo escolhido sim, mas para ser o mais trabalhador, o trabalhador em todas as horas. A esse povo está reservada a maior das responsabilidades e não as menores recompensas. Mas não penses que a recompensa poderá vir em bens materiais. Então ele fala que esse crescimento, essas pessoas que vão ajudar os encarnados, vão ser muito importantes nessa passagem e que elas serão recompensadas, mas não vão ser recompensadas em bens materiais. Elas sabem o que querem, trazem dentro de si a certeza de que seu ganho estará na sua capacidade de ser feliz ao ajudar e amparar os irmãos em condição mais atrasada. Então, são espíritos mais elevados que vão se satisfazer tão somente com a sua capacidade de praticar o bem e de melhorar a vida dos seus irmãos em dificuldade. Hoje basta. Estou feliz por vir falar a vocês e a pedir-lhes que se preparem, pois muito lhes será pedido na hora apropriada, povo escolhido. Então, o povo escolhido é o povo do trabalhador. Já estou na minha hora. Resta louvar a Deus e aos irmãos superiores que permitiram essa minha comunicação. És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Então, eu fiz aqui um resumo muito importante do que nós estamos lendo, né? Eu fui fazendo meus comentários e, como eu disse, eu espero, peço que vocês também se destaquem fazendo seus comentários no nosso canal. Aqui embaixo, como eu falei, tem o meu telefone, onde temos o grupo do WhatsApp, 999 076 805. Vocês podem ligar ou já passar um WhatsApp com um oi e a gente retorna convidando para fazer parte do nosso grupo. E, dentro do possível, eu queria pedir para vocês se empenharem em ler melhor essas mensagens, né? Entender melhor o que está sendo dito e apresentar seus comentários, suas opiniões. É muito importante que isso aconteça. Agradeço então a atenção de todos, da certeza de que nós também estamos aqui fazendo o nosso papel, procurando fazer o melhor possível o nosso papel, que é de esclarecer o encarnado e ao mesmo tempo prepará-lo para eventos que virão e que certamente seremos chamados. Então, boa noite a todos e fiquem e tenham uma boa semana. Muito obrigado.